Quando se fala em agente demiurgo, a gente tem que entender que eu tenho aí o quê? Eu tenho essas almas perfeitas que evoluíram, que hoje elas são um agente demiurgo. Elas não, digamos, reencarnam mais, porque ela adquiriu o que a expressão da matéria bariônica nesses corpos é diferente da perecível que carrega os nossos. Então, eles foram, digamos, se banharam pelo sacrifício que impuseram a outros dessa energia e tornou seus corpos eternos. Ou, digamos, na visão da mitologia egípcia, foram preenchidos com sarru de ouro puro. Então, esses agentes foram almas que tornaram-se perfeitas e que garantiram seu lugar ao lado do demiurgo para trabalhar no seu projeto dentro de algum desses aspectos que compõem o demiurgo, porque a gente não vai estar entrando aqui. Mas é evidente que essa expressão da criação, ela se faz por, digamos assim, níveis, que na Kabbalah, por exemplo, são sefiras que se expressam ali, são níveis conscientíficos do demiurgo, a evolução se processa aí. Então você tem espaço para a atuação dessas consciências dentro desse, digamos, desse homem perfeito, que é a própria expressão do demiurgo. Então, esse agente não tem... ele, na realidade, vive por se expressar num mundo criado. Daqui a milhões de anos, quando isso acabar, ele talvez seja resumido a átomos de consciência na estrutura do demiurgo, mas continuam lá. Né? Isso faz... ele não tem anseio de sair daqui. Agora, quanto aos espíritos hiperbóreos, os 200 que não pertencem a esse mundo criado, mas que aqui ficaram nesse processo, aí já vai entrar num campo que eu posso dar um parecer meu, né? Mas eu ainda não li isso dentro da sabedoria hiperbórea. Eu não estudei todas as obras da sabedoria hiperbórea ainda, né? Mas eu penso que esses seres, eles estão presos por um compromisso, por um acordo feito com o demiurgo. Se eles não, eles eventualmente tomam um corpo físico, e quando o faz por períodos curtos, e já o faz de uma idade ou de um nível já bem desenvolvido. Não passam pelo ciclo de nascimento, de amadurecimento, envelhecimento e morte que passam os corpos comuns. A intenção desses seres seriam formar certas progênises que vão dar origem a uma raça humana. E depois eles saem do contexto. Então, eles têm um tipo de desenvoltura ou de trânsito no mundo criado muito diferente do que transita o espírito encarnado comum. São, assim, expressões espirituais aliadas ao demiurgo que se manifestam a tempo e a hora quando o demiurgo precisa. Tem um corpo espiritual, e esse corpo espiritual ele é tecnologicamente modificado para se tornar imortal, principalmente dentro de Shambhala, onde não sofre o efeito do tempo. Então, essas expressões, ela tem um comportamento muito diferente. Ele é um agente demiurgo, mas está preso, mas é uma prisão por vontade própria. Diferente do Vira, por exemplo, que pode passar a amar o seu prisioneiro, o seu carcereiro, né? Mas ele tem uma estrutura, né, física diferente, aliada dessa situação. Então, quando você pega lá o Belicena, que você vai ver, por exemplo, uma batalha que aconteceu quando Nimrod tentou tomar Shambhala, por exemplo, um desses 200 foi combater com armadura própria, com tudo que nada fazia efeito sobre ele, e apesar de toda essa proteção e muito mais força, eles são metros de altura, né? Ele foi ferido de morte, né, por Nimrod, e ele perdeu esse corpo físico. Morreu? Não, é um espírito imortal, mas não se expressa aqui mais. Então, existem certas sutilezas, certas condicionantes para esse acordo que eles fizeram, que delimitam muito o desempenho deles, né? Eles podem sair? Penso que sim. Vai acontecer alguma situação?
Provavelmente, eu não sei dizer o que é, porque nós estamos falando de uma realidade espiritual. Então, a distância que há entre um plano espiritual e esse plano criado, ela é enorme. Nós sequer conseguimos penetrar e entender o que é a matéria escura. Se a mensagem que você ouviu ressoa como sua verdade interior e quer saber mais a respeito da sabedoria hiperbórea, então acesse o link na descrição para conhecer o trabalho do movimento veganista emergente e também para baixar gratuitamente o livro O Mistério de Belicena Vilca.